Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Atos 16, dos versículos 25 a 31, onde a palavra de Deus nos diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: adversidades mostram claramente nosso caráter. Ao se deparar com esse trecho da palavra de Deus, também conhecido como o perícope, podemos extrair algumas lições para as nossas vidas e aplicá-las com o objetivo de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Inicialmente, ao olhar para essa passagem bíblica, devemos indagar a razão pela qual Paulo e Silas foram parar na prisão. Teremos duas respostas distintas. Tudo depende de como você enxerga as adversidades da vida. Se enxergarmos que foram parar naquela prisão como uma forma de punição, então compreenderemos que o fato de Paulo ter orado e expulsado o demônio de uma jovem que adivinhava e gerava grande fonte de renda para os seus patrões era a razão para isso. Era uma razão pessimista pela qual certamente Paulo e Silas foram parar naquele lugar. Então podemos observar esse relato de forma mais detalhada ao lermos Atos 16, dos versos 16 a 23, onde diz o seguinte: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E da mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoitos, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Então, queridos, nós podemos observar aqui que a primeira pessoa a ser liberta era aquela jovem. Mas, ao olhar com essa ótica pessimista, nós vamos entender que esses dois homens vão parar na prisão como forma de punição. Mas se você tem aprendido que as adversidades servem para mostrar o nosso caráter e testemunho de vida para a glória de Deus, compreenderá que quem estava encarcerado na verdade eram os magistrados por sua intolerância religiosa, sua negligência em julgar juridicamente aquela questão que lhes custou certo embaraço. Outro grupo que estava preso eram aquelas pessoas que encontravam-se em cada uma daquelas celas, mas na realidade essas pessoas não estavam presas nas celas de um presídio, mas na escravidão de pecados, de toda sorte de crimes e perversidades. Quando aquelas portas se abriram, poderiam ter fugido. Se a prisão, que com certeza
os impedia de fazer algo fossem aquelas celas. Mas nós podemos observar que esses homens então estavam presos em seus delitos e pecados, numa vida de pecados. Mas agora cumpria-se na vida daqueles detentos a palavra de Deus, proferida por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas por fim, podemos perceber que louvar a Deus em meio às adversidades muda a vida de todos que estão ao nosso redor, libertando e gerando nos outros o desejo de conhecer esse segredo. E é essa a postura do carcereiro ao perguntar para os missionários Paulo e Silas. E com isso eu quero finalizar com essa pergunta e resposta a essa indagação. Atos 16, versos 30 e 31 diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Que o Senhor nos abençoe poderosamente.